Amém. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Graças a Deus por estarmos reunidos aqui uma vez mais. Creio que para adorar nosso querido Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aqui, eu vi que não está aberto o livro, creio que não tem pedido, mas vamos encurvar nossas faces e vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor Jesus Cristo, Deus rico de misericórdia, estamos gratos a Ti, Senhor Jesus, pela Tua graça que nos tem trazido até aqui, Pai. Que nos tem segurado com mão forte e nos sustentado, Senhor Jesus, nessa jornada. E nós creio que cada um de nós que tem revelação, que é a Tua mão nos guiando, nós somos gratos a Ti, Pai. Tu possa cada dia nos dar graça, Senhor Jesus, para caminhar na jornada. E esse livro aqui, onde sempre temos pedido dos Seus filhos, Senhor Jesus, nós rogamos que se tiver algum aqui que não foi respondido ainda, que Tu envie a Tua graça, que Tu envie a Tua mão de misericórdia, Senhor, e responde, Senhor Jesus, nossas orações, porque cremos num Deus vivo que responde oração, Pai. Te agradecemos por cada filho Teu aqui presente, aqueles que não puderam estar, que Tu abençoe eles onde eles estiverem, e guarde de todo mal, Senhor Jesus. E seus filhos ao redor do mundo necessitados, nós rogamos que Tu seja misericordioso, assim como nós rogamos que Tu seja misericordioso conosco aqui, Pai. Pois entregamos em Tuas mãos para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu creio que nós vamos ler, já aproveitar que estamos de pé, para nós ganhar um tempinho. Vamos ler a Sagrada Escritura, aqui no livro de Jó. E nós vamos ler aqui do capítulo 19, do verso 15 até o 27. Jó 19, verso 15 ao 27. Graças a Deus, hoje ouvimos uma mensagem maravilhosa pela manhã. Não ouvi ela inteira, ainda falta um pouco, mas é uma mensagem que eu sempre fui apaixonado, desde quando eu vi ao desvelar de Deus, né? Como Deus nessa era se desvelou perante nós, através de um profeta. Jó, capítulo 19, do verso 15 até o 27. A palavra de Deus diz assim: E os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez nojento à minha mulher, e até os meus irmãos têm repugnância de mim. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. E os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. Por isso meu coração se consome no meu peito. Fechamos nossos olhos uma vez mais. Querido Deus e eterno Pai Celestial, oxalá que esse eu sei possa estar em cada coração aqui, Pai. Que nenhum de nós possamos estar aqui com dúvida de que Tu ressuscitou dos mortos e que Tu vives no meio do Teu povo e que Tu te vive em nós, Senhor Jesus. E que, Pai, que se há alguma coisa em nós que tem desagradado a Ti, que Tu tenha misericórdia. Nos perdoa, Senhor Jesus. Estamos num dia onde o profeta diz que a Bíblia diz, Paulo diz, o profeta diz
que nós devemos examinar nós mesmos. Devemos, ó Pai querido, fazer um inventário de nossa vida e ver se a nossa vida está enquadrada com a Tua Palavra. E se há alguma coisa em nós, Senhor Jesus, que Tu nos perdoe. Amém. Nos dê revelação, Senhor Jesus, e que o Espírito Santo possa vir preencher esse local onde Satanás tem colocado o dedo sujo dele. Tu possa, Senhor Jesus, ser misericordioso conosco. Amém. E que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Se alguém entrou enfermo, que saia curado. Se alguém entrou triste, que saia alegre. Se alguém aqui entrou com alguma dúvida dessa mensagem, que possa sair um crente. Se há algum incrédulo aqui, que possa sair crente, Senhor Jesus. E se há alguma incredulidade em nós, que nós tornamos crente nessa noite. Porque nós sabemos que essa mensagem vem de Ti, Senhor Jesus. E ela é o poder de Deus que nos levará até a Tua presença. Por isso, tenha compaixão de nós e nos guarde com essa mão forte. E que cada um que for participar aqui da mesa do Senhor, Pai, possa tomar vida para si, meu Deus. Amém. Tem misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Podem sentar. Hoje o Mombrana fala umas palavras ali no começo, né, sobre o ministério de Jesus. Quando Jesus chegou num ponto que no ministério dele, que ele começou a falar coisas para que os incrédulos se retirassem, porque havia uma multidão mista, e Deus, Ele queria separar o seu povo, Ele queria que só ficasse os crentes, né? Para que Ele derramasse aquela porção do Espírito Santo, aquele batismo do Espírito Santo sobre cada um, que Ele tinha prometido através de Joel, e aquilo era somente para os crentes. O profeta diz que Jesus falou aquelas palavras propositalmente para que houvesse essa separação. E desde lá do princípio, a maneira que Deus separou os crentes dos incrédulos foi através da palavra. Não é através de outra coisa, né? Mas a palavra de Deus é que faz essa separação, né? Então, eu penso que o profeta trouxe aquela mensagem com um propósito. Quantas pessoas devem ter ouvido o profeta pregar o desvelar de Deus e deve ter ido embora, porque ele trouxe aquela mensagem com um propósito de mostrar que Deus estava habitando em carne novamente aqui na terra, através do seu ministério. Elohim havia se manifestado, havia se desvelado, né? E havia trazido o segredo de Deus, havia mostrado para nós, né, o programa de Deus. E os incrédulos sempre teve dificuldade com o véu, sempre olharam no véu e acharam que era um absurdo. Quando Jesus veio, o apóstolo Paulo disse, né, que eles não puderam ver por causa do véu, aquele véu simples, aquele véu humilde que escondia Jeová dentro dele. As pessoas olhavam para ele e não conseguiam ver Deus. Mas o crente olhou e viu Deus, né? O crente olhou em Moisés, ele não viu somente um profeta, ele viu que Deus se manifestava através de Moisés. O profeta diz que Moisés, quando ele entrava na coluna de fogo, ele era Deus para o povo. Quando Moisés saía da coluna de fogo, ele era Moisés novamente. Porque um profeta, a palavra tem que vir através dele, né? E a palavra é Deus, e o único intérprete da palavra é Deus. Então, quando a palavra unge um profeta, ele é Deus para o povo. Mas quando ele sai daquela unção, ele é um homem normal, né? Você não está fazendo um homem Deus, mas é a palavra no homem, faz com que o homem e a mensagem sejam um. Então o profeta diz que Moisés era Deus para o povo, né? E quando você fala do ministério de hoje, o ministério de hoje é o mesmo ministério, porque Deus disse para o mensageiro: assim como foi com Moisés, assim serei contigo, né? Então nós estamos no ministério do próprio Deus, quando Ele, através do seu anjo, através do seu mensageiro, trouxe essa mensagem para nós, para nos guiar, para nos liderar até aquele grande dia onde nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus nos dê graça, que nossos olhos não estejam olhando para o véu, porque se você olhar para o véu, você sempre vai encontrar falha, você sempre vai encontrar defeito, mas que você possa estar olhando para a mensagem, para a palavra de Deus, porque a palavra é Deus,
Essa mensagem é Deus, essa mensagem é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E Deus, em todas as eras, Ele trabalhou dessa forma, se escondendo lá nos dias passados, né? Ele sempre escondeu do povo através de uma coluna de fogo, escondeu do povo através de um profeta, escondeu do povo através de Jesus, né? E nessa era o profeta diz que Deus não está trabalhando com a igreja. Deus, Ele trabalhou com a igreja até no Pentecoste, mas o Espírito Santo, Ele disse que foi colocado para fora, para revelar o Filho do Homem para nós, né? E nessa era Ele está trabalhando com o indivíduo, Ele não está trabalhando com grupos, Ele está trabalhando com o indivíduo, está trabalhando comigo, está trabalhando com você, né? Porque Ele está tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Ele não está tirando uma igreja dentre os gentios, Ele está tirando um povo. Esse povo forma a igreja, e essa igreja é o corpo universal do Senhor Jesus Cristo, é o corpo místico que você só entra nela através do batismo com o Espírito Santo. Não é por pertencer à mensagem, não é por você fazer isso, fazer aquilo, não, Senhor, isso são méritos seus. Mas você entra nesse corpo através do batismo com o Espírito Santo. E isso só vem através da sua obediência à palavra de Deus, né? Lá no princípio, lá nos dias dos apóstolos, a Bíblia diz que que o Espírito Santo foi dado aos obedientes. E hoje Deus continua da mesma forma. O Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem a palavra. Não é obedecer o pastor, é obedecer a palavra. Se o pastor diz alguma coisa fora da palavra, permaneça com a palavra, né? Mas nunca deixe de obedecer a palavra, porque a palavra é o que te dá vida eterna, né? E vida eterna é somente para os obedientes, para aqueles que vivem através da palavra de Deus. E hoje aqui nós vamos falei um pouquinho ali em São Paulo uma vez, sobre a mensagem Eu Sei, né? E gostaria de falar um pouco aqui sobre esse assunto, porque isso chama muito a atenção nossa, né? Quando você vê essa palavra Eu Sei, que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ninguém falou para ele sabia por experiência, né? Ele não estava crendo porque ele tinha uma experiência de segunda mão, não, Senhor, ele estava crendo porque ele sabia. E cada um de nós temos que ter essa experiência, eu sei. A única maneira que você conseguir ir até o fim com essa mensagem é você ter esse eu sei dentro de você, porque à medida que nós vamos caminhando, os tempos vai se pressionando, as lutas vão aumentando, as provas vão aumentando, né? Porque nós estamos numa era onde o profeta diz que nós estamos em trevas total, né? E nós temos que chegar num ponto onde realmente cada um de nós vai receber o último teste, como no passado, né? Cada um recebeu o último teste, daqueles, como nós vamos ver o profeta mostrar aqui nessa mensagem. E aqueles que suportaram a prova, esses viram a promessa de Deus. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos perseverar até o fim, porque vemos os sinais, vemos o mundo cambaleando, jazendo nas trevas, né? Cada dia mais, né? Oxalá que nossos olhos possam estar abertos também para ver as coisas naturais. O profeta disse hoje que os sinais naturais são para o mundo, para que nenhum deles fique sem uma desculpa, porque até o mundo aí fora está dizendo que esse mundo não tem condição mais de prosseguir, porque estão vendo o sinal natural, porém o sinal espiritual que Deus dá, né, é para os eleitos de Deus. É para unir os eleitos, para reunir o povo de Deus, né? Porque nós estamos vivendo num tempo onde a noiva de Cristo tem que estar pronta para o arrebatamento. O profeta diz assim nessa mensagem, eu sei. E às vezes temos mais problemas como quando vemos a ser cristão e quando éramos pecadores. Com certeza está escrito, muitas são as aflições do justo, porém de todas elas Deus as livrará. Deus prometeu muitas aflições, sensações estranhas e coisas estranhas, mais além do nosso entendimento, porém sempre é para o nosso bem, né? A maneira que Deus nos trata é a maneira diferente da maneira que nós queremos ser tratados. A maneira que Deus trabalha com o seu povo é diferente da maneira que muitas pessoas vê que é ser um cristão.
né? Ser cristão é você entrar num exército. E você entrar num exército não é para você cruzar os braços e ficar olhando. Não, senhor, você entra para ser treinado. Porque um dia vai vir uma batalha. E você precisa ser treinado para que você vença a batalha. Se pudéssemos entender isso hoje, nesta manhã, nesta noite, se pudéssemos entender que todos os nossos problemas e que nenhum de nós está imune a eles, se pudéssemos compreender que essas coisas são para o nosso benefício, né? A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, saiba que tudo contribui para o bem seu. Tudo contribui para o meu bem. Se eu amo o Senhor Jesus Cristo, tudo contribui para o bem. Não interessa a prova que venha, mas é para o bem. A Bíblia diz, né? E se você não compreende isso, você começa a resmungar, né? E se você resmunga, você morre no deserto. Aquele povo que resmungaram ali nos dias de Moisés, em todas as eras, eles ficaram pelo caminho e morreram. Está escrito em uma das escrituras na Bíblia: a prova que nos vem são mais preciosas para nós que o ouro, porque é Deus que nos dá essas provas. É Deus que nos dá. Quando Deus nos dá uma bênção, nós regozijamos e nos alegramos. Mas as provas são maiores do que essa para nós, porque a prova é para que você seja aprovado. As bênçãos é para que saber que Deus está com você, te dirigindo e te sustentando, né? Porque se nós somos só aprovados e não receber nada também, nós não aguentamos. Nós precisamos que Deus nos dê deixa cair uma espiguinha para nós, como ele deixava cair para Ruth, Boaz deixava cair para Ruth, nos dias que Ruth estava na jornada. E nossa promessa de caminhar para ele na vida, então cada prova que nos vem é para nos aperfeiçoar, para a sua glória, é para levar-nos a um lugar onde Deus pode se tornar mais real para nós do que era antes da prova. Quando você está ali em prova, você está buscando a Deus, e quando você vence aquela prova, Deus se torna mais real para você. Fala, foi Deus que me deu vitória, porque sem Ele eu não poderia ter vitória. E eu quero me unir essa manhã com Jó, para dizer que tenho vivido o suficiente para saber que essa é a verdade. Tenho visto em minha própria vida que cada vez que se apresenta um grande problema, ao que não posso dar a volta, ou passar por baixo, ou passar por cima, Deus provê um caminho e o resultado é glorioso. Às vezes você olha no problema e fala, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu não vou por aqui, não vai dar certo. Eu vou por outro lado, não vai dar certo. Mas não se preocupe, se você está no caminho de dever, Deus abrirá um caminho, porque Ele é fiel à sua palavra. Ontem nós falamos um pouco aqui para os jovens e para todos nós, sobre responsabilidade, sobre fidelidade. Cada coisa que Deus coloca na sua mão, você é responsável por ela. Como esposo, você é responsável pela sua esposa, o profeta diz. A sua esposa é responsável ali pelos filhos, como uma mãe. Nós, como pais, somos responsáveis por educar nossos filhos. E às vezes nós queremos fugir da responsabilidade, mas Deus vai cobrar de cada um de nós a nossa responsabilidade, porque Ele deu na nossa mão. Hoje estava conversando com o irmão Moisés ali em casa, estava dizendo até mesmo o nosso dinheirinho que nós ganhamos no final do mês, Deus vai cobrar de nós a maneira que nós administramos. Porque às vezes nós reclamamos que é nós que ganhamos, mas não é Ele que nos dá. É Ele que nos dá um emprego, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá todas as coisas. E Ele vai cobrar de nós a maneira que nós tratamos as coisas que Ele nos deu. Como um pai, que ele dá algo para o filho, e o filho consome tudo aquilo que o pai dá, pronto. O pai perde a confiança no filho, E Deus, quando Ele nos dá algo, Ele nos cobra. Hoje nós falamos sobre a irmã Bel. Estava comentando em casa ainda, depois do culto, com a minha esposa, hoje de manhã. Você observou quantas irmãs partiram ali nos dias do irmão Brana? O irmão Brana dizia, nossa, a irmã fulana foi estar com Jesus, que maravilha, Deus abençoe seu marido. Mas a irmã Bel, o irmão Brana pregou um sermão dela. O profeta diz que Deus estava expressando daquela irmã, através daquela irmã, o que era ser uma verdadeira cristã.
Deus estava expressando através dela o que era ser uma verdadeira mãe, o que era ser uma verdadeira vizinha para os outros. E o que ela fazia era Deus se expressando através dela. Falou, oxalá que cada um de nós esteja uma vida sendo pregada também para os outros. Né? Falei, ali se cumpre aquilo que Jesus disse, que nós somos cartas lidas e escritas por todos os homens. Uma mulher que viveu de tal maneira que trouxe para nós um sermão, né? Que quase todos os velórios da mensagem que você vai, aquele sermão é pregado, né? Expressões, como é que Deus se expressou através daquela alma preciosa. Que Deus possa nos usar e expressar através de nós a Ele próprio. Domingo nós falamos de adoção. O profeta diz que Deus quer que a sua igreja chegue em adoção para que Ele expresse através de você o que Ele é. Não que Ele mostre a você para o povo, mas Ele quer expressar Ele mesmo. E às vezes nós somos assim, né? Queremos nós. Um pastor às vezes quer ele se mostrar para o povo, quer que o ministério dele seja o ministério tal, seja melhor do que todos, né? Fulano, ciclano, um cantor, às vezes quer mostrar que é melhor do que os outros, mas não, Deus quer se expressar através de nós. O profeta diz, Deus quer um ministro para expressar através daquele ministro, Deus quer um jovem para expressar através do jovem, Deus quer uma dona de casa para expressar através da dona de casa, Deus quer um verdadeiro pai para expressar através dele. Que cabe a nós é pedir graça a Deus para nos render a Ele somente. E recorde, em todas essas coisas, Satanás quer deixá-lo nervoso. Quando as provas vêm, deixa as pessoas nervosas, né? E Satanás trabalha nisso, ele quer deixar as pessoas nervosas, porque o nervosismo consome a sua saúde. Pessoas têm câncer por causa do nervosismo, diz o profeta. As pessoas se colocam em tensão, e aquilo traz enfermidade, traz doença, traz problema na mente. Aquilo é Satanás trabalhando para tirar a sua paz, né? Para tirar de você aquilo que Deus te deu. E às vezes os problemas vêm e você não sabe aonde buscar a solução, onde buscar seu consolo, você se torna nervoso, né? E às vezes quando você está em problemas, são muito poucas pessoas que você pode confiar, porque às vezes você tem problemas que nem devem ser expostos. Um problema que você deve tratar com você e Deus às vezes, né? E coloca que nos deixa nervoso e nos alterarmos e nos colocarmos a pensar, por que aconteceu isso? Por que não poderia ser assim? Né? Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Por que não poderia ser assim? Né? Porque o ser assim nosso é sempre da melhor forma possível, né? Mas Deus, a melhor forma que nós achamos, não é a melhor forma que Deus vê. Faz uns dias, quando saí do lugar mais bonito e mais formoso que tenho visto em toda a minha vida, era um grande edifício de nosso irmão Oral Robert. Quando vi esse mármore sólido, sem uma janela por nenhum lado, porém como havia sido decorado. Tenho estado em Hollywood, em palácios de reis, tenho estado em todo lugar possível ao redor do mundo, em todo luxo, lugares formosos e em casas, porém jamais vi algum lugar que se compara em nenhuma parte. O interior todo entrelaçado com pequenos arames de alumínio, e eu nunca tenho visto algo tão formoso em toda a minha vida. Quando caminhei por ali e com minhas mãos esfreguei essas colunas de postes e esse granito fino, tudo na forma de uma trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso talhado ali, todas essas coisas. Eu acabava de vir de onde o irmão Tommy Osborne e tinha visto sua grande e poderosa obra ali para o Senhor. Me parei ali fora, olhei para trás ao edifício e pensei, Deus, seguramente tenho sido um hipócrita. Com certeza tenho sido desprezado em algo, pois os ministérios desses homens saíram do meu. E pensei, por quê? Talvez não sou de confiança, Senhor, que tu não pudeste me confiar algo assim, ainda com os poucos de dólares que tu me deixaste pagar pelas campanhas e demais.
Agora querem me colocar na penitenciária. E que farei? Tenho sido um hipócrita ou porque sou uma pessoa de tão pouco confiança? Né? Colocou o profeta sobre cinza. Como Jó estava sobre cinza, que às vezes nós chegamos sobre cinza. Às vezes as coisas começam a não andar da maneira que você quer. Fala, Senhor, eu acho que eu devo ter falhado. Eu não sou um bom servo para ti. Eu tenho lutado, mas alguma coisa eu tenho desagradado. Ali é o tempo que você está sobre cinza. Aí o profeta diz, eu estava sobre cinza, como estava Jó do passado. Quando parei ali fora e duramente podia respirar, e tanta majestosidade, que um menino pobre, nascido ali, um pentecostal, pudesse conseguir ter aquele edifício gigantesco. Ó Deus, talvez eu não seja digno. Então uma vozinha baixa passou pelos corredores e disse, porém eu sou tua porção. Que coisa maravilhosa. Eu sou a tua porção, né? Não foi chamado para ter um edifício com trindade. Foi chamado para que um Deus vivo e verdadeiro. Foi chamado para ser um edifício que Deus usou para representar a si próprio. Né? Então pensei, ó Senhor Deus, então deixa assim, Senhor, porque eu não teria inteligência para levar uma grande obra dessa para ti. Eu sou uma pessoa analfabeta, e porém enquanto tu fores minha porção, eu sou teu. E tu me vais dirigir, e não poderia dirigir a mim mesmo, porém, ó Senhor, guia-me. Amém. Né? Como é maravilhoso uma pessoa que deseja ser guiada por Deus. Porque Deus com certeza vai guiar ela. Amém. As pessoas que não desejam ser guiadas por Deus, que acham que são autossuficientes, o profeta diz que Deus deixa que ela vá. Ela não precisa dele. Quando você vê uma pessoa fazendo algo e você oferece ajuda, ela fala, eu não preciso da sua ajuda. O que você faz? Vira suas costas e vai embora. E assim é com Deus. Se você não deseja que Deus te guie, Ele não vai te guiar nunca. Porque Ele deseja que você deseje que Ele guie você. Ele deseja que eu deseje que Ele me guie. E eu desejo que Ele me guie, porque eu conheço a minha capacidade. Já tenho vivido o suficiente, tanto no natural como no espiritual, para saber que sem Ele eu não sou nada. Em tudo na vida eu sou dependente dEle. Não tem nada, desde o meu deitar até o meu levantar e até o trabalhar da tarde, eu dependo do Senhor Jesus Cristo. Chego no serviço e falo, Senhor, ajuda-me um dia mais. Ajuda-me, porque eu sei que sem Ti eu não sou nada. Né? Chego em casa e falo, obrigado, Senhor, por chegar em casa e encontrar minha família guardada por Ti. Em tudo eu preciso de Ti, Senhor. São essas horas cruciais as que nos colocam nessas areias sagradas. Isso está na Bíblia. E recordem, não importe quão grande seja a angústia, Satanás não pode tirar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. A você não pode acontecer nada a menos que Deus o permita. Não há mal que possa vir sem que Deus o permita, e é para o seu bem que Ele está fazendo. O profeta diz, meditemos, paremos para pensar. Como diz o profeta hoje de manhã, vamos ponderar a respeito. Alguns não ponderam, alguns agem, quando vem as coisas, agem de espontâneo, e às vezes Deus quer que nós ponderamos a respeito. Onde é que nós talvez não estamos buscando a Deus o suficiente? Deus permite que uma enfermidade entre para que você lembre mais dele. Deus permite que um problema entre para que você se aproxime dele. Se você é um filho, se você não é um filho, você vira as costas e não vê que Deus está te chamando para os braços dele. Mas quando você vê um filho e você vê os problemas, você sabe que Deus está trabalhando no assunto. Ali quando os dilúvios vieram destruir o mundo, não puderam destruir a Noé. Está vendo? Um dilúvio daquele não pôde destruir a Noé. Por quê? Porque Deus não tinha terminado de tratar com Noé. E Deus e Noé estavam no caminho provido por Deus. Noé não podia ser destruído porque Deus tinha uma obra para ele.
O diabo não pode colocar a mão em você até que Deus termine com você. Então não tenha medo. Não tenha medo do mundo, não tenha medo das doenças, não tenha medo de nada, porque Satanás não pode fazer nada para você se você é um cristão, até que Deus termine de trabalhar com você. Um dia uma grande nação, estando em uma grande escravidão, haviam jovens hebreus, que conhecemos como Sadraque, Misaque e Abidnego, e chegou ao ponto em que eles tiveram que tomar uma decisão, que havia algo por fazer. Sua fé foi colocada à prova, e quando a sua fé é posta à prova, não falhe então, pare firme no que você crê. A fé das pessoas, cada um é colocado à prova. Quantas pessoas nessa mensagem, a fé tem sido colocada à prova e as pessoas têm falhado? Deus às vezes permite coisas acontecer para que a nossa fé seja colocada à prova. E as pessoas não conseguem captar isso, eles largam a palavra de Deus e vão embora. E voltam para o mundo, outro enfia num galinheiro qualquer por aí. E quando a fé deles é colocada à prova, e chegaram a uma hora crucial, não somente foram um monte de cinza, porém que entraram numa fornalha ardente. Porém Satanás não pôde destruí-los, porque o propósito de Deus ainda não havia sido cumprido. Uns através da cinza, outros através da cova dos leões, outros através do fogo, mas todos são colocados à prova. Eles puderam entrar ali com essa esperança: eu sei que o meu Redentor vive. Puderam entrar ali com essa esperança: estamos seguros de que Deus é capaz de nos livrar dessa fornalha ardente. Todavia não nos inclinaremos a essa imagem. Satanás sempre faz uma proposta para as pessoas, faz uma ameaça, ou você faça isso ou eu vou fazer isso. E as pessoas às vezes preferem dar ouvido para Satanás. Satanás não podia tomá-lo, ele não podia afogar a Noé no dilúvio, até que o propósito de Deus se houvesse cumprido. Ele não podia queimar os jovens hebreus, até que o propósito de Deus se houvesse cumprido. Ele não podia matar a Jó com sarna nem aflições, até que o propósito de Deus houvesse cumprido. Tampouco os leões podiam comer Daniel, até que o propósito de Deus houvesse cumprido. Tampouco a morte e a velhice poderia levar Abraão, até que o propósito de Deus houvesse cumprido. Interessa quantos anos Abraão tinha, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Satanás não podia levar a vida dele até que Deus cumprisse aquele propósito. E tampouco pode levar a você, nem levar a mim, até que o propósito de Deus para a nossa vida tenha se cumprido. Até que ali, assim que dali recebemos consolo. Essa mensagem é uma mensagem de consolo, foi pregada na Páscoa essa mensagem. É uma mensagem de consolo para nós, em saber que todas as provas que vêm para nós são para o nosso bem. Em saber que o diabo não pode colocar a mão em nós sem que Deus termine de tratar conosco. E se você é um cristão, o Satanás vai ter permissão de tirar sua vida somente quando você estiver 100% pronto para atravessar a cortina. O arco-íris não existia até que veio o dilúvio. Porém, depois de que Noé foi pressionado a essa condição na que estava, de flutuar 40 dias e noites em uma tormenta, e a pequena arca subindo e descendo na água, foi depois de que o dilúvio terminou que ele viu o arco-íris pela primeira vez. O pacto de esperança, o pacto da promessa. Depois de haver passado pela tribulação, então ele viu a promessa. Assim é como vocês veem a promessa depois de você haver passado pela tribulação. Me agrada esse poema. Deverei ser levado ao céu em um leito de rosas, enquanto outros perejaram para ganhar o prêmio e navegaram por mares sangrentos. Você que nunca leu o livro de Mártires de John Foxe, você deveria ler. E você vê o que os cristãos passaram em todas as eras. Nas eras das trevas, quando eram caçados e mortos, quando era colocado em poste e queimado,
né? Colocava piche neles e tacava fogo. As mulheres grávidas arrancavam filho delas, sobre a ordem romana, né? E hoje, às vezes, nós queremos entrar no reino de Deus e não fazer nada, achar que tudo é uma maravilha. Não, Senhor, cada um de nós que vem a Deus tem uma tribulação para passar. Que Jesus disse: nesse mundo tereis tribulações, né? Nesse mundo tereis aflições, né? E nós temos que suportar a prova para ser aprovado. Nós pedimos comodidade e paz, é o desejo nosso, é o desejo meu, mas Deus nos dá isso? Deus nos dá o melhor que Ele pode nos dar: provas e tribulações. Provas e tribulações. Nós pedimos: Senhor, afaste isso de mim, e vem outra, né? E aquilo, o profeta diz: isso é melhor que a comodidade e a paz. Porque a comodidade e a paz se faz você afastar de Deus, e as provas te levam mais próximo de Deus. Nossas comodidades estão ali além do rio. Às vezes eu falo para minha esposa: não se preocupe, nós vamos ter uma férias. Está chegando 1000 anos aí para nós ter uma férias no milênio. Mas aqui nesse mundo nós vamos ter que lutar. Às vezes você está dormindo e está lutando. Satanás está pondo sonho na sua cabeça. Eu não sei aonde vem essas porcarias na sua cabeça. Misericórdia, rapaz. Você sonha com pessoa que você nunca viu na vida. Você acorda já cheio de tribulação, né? Satanás já está colocando. Eu, graças a Deus, eu aprendi a não dar, nem eu sonho, o sonho entra por aqui e sai por aqui. Eu devolvo ele para Satanás. Se há algum sonho bom, eu falo também: deixo na mão de Deus, né? Porque o profeta chega a dizer que um sonho, para ter uma interpretação, tem que ter um profeta, né? Se não tem um profeta, quando nos dias de Maria, né, não tinha um profeta para interpretar o sonho de José. Então Deus deu um sonho para ele que não precisava de interpretação, né? E disse para ele: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. Precisava de interpretação, e a palavra confirmou. Porém, nós sonhamos um monte de coisa e às vezes queremos interpretar. Não perca seu tempo, não. Entregue na mão de Deus e vira as costas, né? Não foi até que os jovens hebreus foram lançados no fornalha ardente, uma de suas provas mais tremendas que eles viram, depois de uma de suas provas mais tremendas que eles viram, como Filho de Deus de pé entre eles. Seus problemas fizeram que o Filho de Deus estivesse de pé entre eles, nas brisas, para abanar deles aquela onda de calor. Seus problemas traz a Deus, porque você entra em desespero. Nós ouvimos esse dia a mensagem de desespero. O profeta diz que nós às vezes precisamos de problemas para nos colocar em desespero. Quando as coisas estão bem, nós acomodamos, nós não entramos em desespero, e às vezes Deus quer se manifestar a nós, então Ele nos coloca em desespero. E aí na hora de desespero Ele aparece, para mostrar que Ele é Deus e cuida de você, e Ele cuida de mim, né? Que consolo, né? Ali nessas horas, o profeta diz: nessas horas aparece o Consolador. Foi Daniel que se propôs em seu coração não contaminar com as coisas do mundo. Um jovem, leia a história de Daniel, vocês jovens, nós jovens, né, de 100 anos para baixo, leia a história de Daniel. Daniel se propôs, um jovem, no meio de um lugar onde não existia uma igreja para ele ir, onde não existia hinos para ele cantar, diz o profeta, onde não existia ninguém que ele pudesse falar do Evangelho, e ele propôs no coração, sozinho, em não se contaminar com nada do mundo, né? E nós às vezes não conseguimos nos separar um dia, e tem alguma coisinha do mundo nos contaminando. É um homem sozinho, ali, no meio de um povo incrédulo, e não se contaminou com nada do mundo. Com as coisas do mundo, e se viu
obrigado a passar por uma prova, ele orava a Deus, ou era orar a Deus ou ir a uma cova dos leões. Porém foi depois de que o assunto se esquentou, ele foi lançado na cova dos leões, que depois disso ele viu o anjo do Senhor de pé ali no seu meio, mantendo-os à distância, a grande coluna de fogo ali entre ele e os leões não puderam chegar a ele, porque havia passado pelas provas e tentações e problemas, e ele sabia que seu Deus era capaz de livrá-lo disso. Aquele povo na cova dos leões sabia que Deus era capaz, da fornalha ardente, sabia que Deus era capaz de livrar ele do fogo. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida íntima com Deus. Eles não eram crentes só no domingo, não era uma vez por mês. Não, Senhor, eles eram crentes todos os dias. Todos os dias eles andavam com Deus. Foi Abraão, depois de ver a terra estéril e que chegasse a seca, e a Ló separar e ir viver em delícias no mundo. Foi depois de haver ouvido as queixas e o lamento de seus pastores pela falta de erva para o seu gado. Porém ele se manteve na terra que Deus lhe deu e que lhe disse que peregrinasse ali. E assim é como nesse dia, depois de haver sido provado até o final sua paciência, foi nesse dia que, quando terminou a prova, e ele falou face a face com Elohim sobre o carvalho nesse dia, foi depois de sofrer suas provas, depois de passar pelos problemas que passou, que Deus apareceu a ele na forma de um homem. Que coisa maravilhosa, né? Depois que passou por aqueles problemas, 25 anos de paciência, 25 anos esperando a promessa de Deus se cumprir, né? Depois que passou por aquelas provas, é que Deus apareceu para ele na forma de um homem. Ele viu 3 homens chegando ali perto dele, né? E olhou para ele e disse: meu Senhor. Ele sabia que um deles era Deus, né? Logo aquele incrédulo olhou para eles e viu meus senhores, né? Já crendo que existia 3 deuses. Um era o Pai, outro era o Filho e outro era o Espírito Santo. Mas Abraão olhou e viu: aquele é Deus, é Elohim, é Deus em carne humana. E aquele mesmo Deus um dia se manifestou na pessoa de Jesus Cristo em carne humana. E todo filho que vê a Deus, ele vê um só, porque Deus é um, diz a palavra de Deus, né? Ele se sentou, na forma de um homem, se sentou ali e lhe disse que estava casado e que o nome de sua esposa era Sara, e disse que ela riu dele atrás na tenda. Foi ali onde Abraão lhe chamou Elohim. Isso foi depois da prova e a tribulação. Se a igreja mesma pudesse se despertar hoje para descobrir que depois dos problemas e provas e as zombarias, as coisas pelas quais a igreja tem passado, a igreja pentecostal, é que vemos a Deus entre nós fazendo grandes sinais e maravilhas. Depois das lutas e aflições do dia, depois de que tudo tiver terminado, então veremos a Jesus por fim, né? Depois que Abraão chegou naquelas lutas inteiras, ele viu a Deus manifestado em carne. E depois que nós passarmos pela prova e vencer todas elas, nós veremos a Deus manifestado em carne novamente. Que coisa maravilhosa. Estava lendo outra mensagem, né? Pensando até em trazer ela também, né? A semente de Abraão, né? A semente de Abraão testada e provada. O profeta diz que depois que Abraão, né, levou Isaac ali para sacrifício, né, foi que Deus deu a promessa para ele, que até a semente dele possuiria as portas do inimigo. Depois que você é aprovado, então você tem direito em tomar as portas do seu inimigo. E o diabo é seu inimigo. Ele traz problema na família, traz problema no emprego, traz problema em casa, traz problema em todo lado. E se você não possui as portas do seu inimigo, você não vê saída. Então você precisa vencer para que você possa possuir as portas do seu inimigo. Amém. Se você é uma semente de Abraão, a promessa é para você. Amém. Você não crê nessas coisas é porque essa semente de Abraão não está viva dentro de você ainda.
né? Se eu não creio nessas coisas, mas eu creio que cada promessa de Deus é minha. Se tem uma enfermidade, eu vou buscar a Deus. Havia um grande rei chamado Asa. O profeta diz que o reinado dele foi próximo do rei Uzias. Foi um grande reinado, um dos maiores reis de Israel. E a Bíblia diz que um dia ele ficou enfermo. Em vez dele buscar a Deus, ele foi buscar os médicos. E a Bíblia diz que ele foi ceifado por aquilo. E muitas vezes nós pedimos oração, não é para que Deus nos cure, nós pedimos oração para que Deus abençoe os médicos. Amém? Isso é bom, isso é maravilhoso. E nós queremos que Deus abençoe os médicos mesmo, que o profeta diz que é uma bênção para o povo, mas nós temos que crer que Deus é poderoso para nos curar. Se você não crê na cura divina, você nunca vai ter uma ressurreição, porque o profeta diz que a cura divina é o penhor da ressurreição. E cria nova célula. Um dia desse nós vamos ter uma cura divina completa. Vamos ser restaurados num jovem e uma jovem novamente. Cada célula será revestida. Todos estes grandes homens, que tomaria muito de nosso serviço essa manhã para mencionar, que passaram por provas e vieram a Deus, passaram pelas provas e viram a Deus, passaram por prova e viram anjos, eles passaram por prova e revelações e viram sinais e maravilhas e coisas, porém nenhum deles viu o que viu Jó. Todos esses homens, depois de ver anjos, ver Deus e todas essas coisas, nunca viram algo que lhes desse esperança mais além da tumba, porém Jó viu a ressurreição. Quando você abre lá no capítulo 27 do livro de Mateus, ou no 24 de Lucas, ou lá no livro de João, lá no 19 de João, 20 de João, né? Aquilo era o cumprimento da visão de Jó. Lá no capítulo 27, a terra estremeu, e os santos, né? A Bíblia diz que os santos saíram dos sepulcros, e eu creio que ali Jó estava junto com eles. Vamos lá ver, vamos ler, para nós ver exatamente como diz a palavra de Deus, que no capítulo 27 do livro de Mateus, vamos ler aqui do verso 46 em diante. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Eu ouvi o irmão Henrique dizer: o homem que fez todas as fontes de água do mundo, né? Naquela hora de morte ali, deram vinagre para ele beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não corpo de incrédulo, corpo de santo que dormia, não que estava morto, que dormia. Eles levantaram, quando aquele sepulcro, a terra tremeu, o profeta diz que houve um colapso na terra, a terra não suportou ver o seu Criador sendo morto ali na cruz do Calvário, né? O sol escondeu a sua face, as rochas vomitaram, diz o profeta, que a terra vomitou as rochas, né? E aqueles santos que dormiram lá no passado, que confiaram em Deus, eles ressuscitaram, e eu creio que Jó estava ali, né? E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, né? Para mostrar que Deus cumpre a palavra dele, e cada filho de Deus que vive para Deus um dia vai ter uma ressurreição. A primeira ressurreição que nós temos que ter é desse mundo morto, porque esse mundo é morto, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo onde você olha, você vê que Satanás tem trabalhado hoje, seja na religião, seja na política, seja onde for, Satanás está trabalhando, que é os dois poderes de Satanás, é o poder religioso e o poder político. Esses dois poderes que mataram Jesus,
né? A religião que matou Jesus, unida com o poder político. Foi a religião que matou na era das trevas os cristãos, unida com o poder político, né? Esses dois poderes estão na mão de Satanás, diz o profeta de Deus, né? E às vezes eu vejo pessoas, às vezes defendendo política, ainda defendendo o lado. Você não tem que ter partido, você tem que ter Jesus Cristo. Quando você tem um partido, você tem espírito político, né? Seja partido, até mesmo você fala, eu creio nisso e ponto final. Não, senhor, você tem que ser um cristão, né? E um cristão não tem partido. Um cristão, o partido dele é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. O profeta diz, votei uma vez e esse foi em Jesus Cristo, e tenho certeza que nunca vou perder. Amém. Né? E graças a Deus eu também tenho deixado de votar faz muito tempo, e não voto nessas tranqueiras, porque meu voto é para Jesus Cristo, porque toda política vem de Satanás. Não interessa se é direita, se é esquerda, se é centro, seja o demônio que for, vem de Satanás, é governado pelo diabo, porque assim diz a palavra de Deus, assim disse o profeta, e assim eu creio. Porém, nenhum deles viu o que Jó viu. Todos esses homens, depois de ver anjos e ver a Deus, isso tudo se havia tornado contra ele. Seus servos lhe falavam, sua esposa lhe era estranha. Estava ali sentado sobre um monte de cinza, essa grande prova, e a igreja veio e lhe deu as costas por 7 dias, e ninguém que o consolasse. Então ele deve ter visto a visão da Páscoa, quando clamou, eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias levantará sobre o pó. Eu sei, que minhas palavras se escrevam com um pincel de ferro e uma pedra, que minhas palavras não pudessem desvanecer jamais, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, diz o profeta. E assim você tem que saber também, eu tenho que saber também, né? Não o que alguém disse, mas eu sei que o meu Redentor vive. O profeta diz, por que eu sei que o meu Redentor vive? Porque ele vive dentro de mim. Me faz ver as coisas diferentes, me faz ver a natureza diferente. Você olha para a natureza, você vê a Deus, né? Tudo que você olha, você vê a Deus, que foi Deus que criou. Você olha uma mulher, uma verdadeira dama, você vê a Deus, porque uma mulher não pode ser uma dama nesse mundo de hoje se não tiver o Espírito Santo. E um homem, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não pode ser um verdadeiro homem. Homem não é ser um homem forte, não, senhor. O profeta diz que isso é ser um animal, né? Um homem é o seu caráter, um homem é o meu caráter. Isso que forma um homem de verdade. Que é o que você sabe, Jó, né? Diz, eu sei. O que você sabe? Eu sei que o meu Redentor vive. Observaram, não somente havia alguém que estava vivo, porém que ele era um Redentor para Jó. Ele é um Redentor para você hoje. Ele é um Redentor para mim hoje, pela graça de Deus, né? Ele não é somente o meu Salvador, mas ele é o meu Redentor. Porque redimir significa trazer de volta. Jó sabia que ele ia ser trazido de volta a um estado que ele às vezes tinha vivido há muitos anos, que o profeta disse que ele já estava velhinho aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Estou tão contente de ser parte da Páscoa, de que sou parte da ressurreição, e nós somos parte dela esta noite, porque em nós mora a vida da ressurreição. É dizer, o qual trouxe a Páscoa. Eu sei que meu Redentor, que sabe você? Eu não estou supondo, isso hoje temos demasiada suposição. Eu sei que o meu Redentor vive, sim, Senhor. Pessoas às vezes têm suposição, né? Supõem que crê em Jesus, supõem que crê no profeta, supõem essas coisas. Não, você não tem que supor, você tem que saber. E quando você sabe, Jesus disse para o povo, vós me chamais Senhor, Senhor, então por que não fazeis o que eu mando? Estava provando para ele que eles não criam que ele era Senhor. Um dia o sujeito chegou para ele, um sujeito religioso, né? Pertencia talvez à melhor igreja do dia, obedecia a todos os mandamentos. Senhor, sabemos que tu és mestre, né? Jesus olhou para, aliás, ele disse, esse era o jovem rico.
Chegou ele e chamou ele de bom mestre, bom mestre. Jesus olhou para ele: por que me chamais bom? Se entende, se só há um bom que é Deus. Em outras palavras, se vocês não creem que eu sou Deus, por que me chamais bom? Jesus sabia lá no coração dele que ele estava com hipocrisia. Como nós ouvimos ontem o profeta falar de uma mulher que diz que ama o seu marido, e quando ele vai trabalhar ela sai com outro, e depois à tarde ela vem e se assenta no colo dele e beija ele. O profeta diz: isso é só um beijo de Judas. O profeta diz assim que é um cristão quando ele diz que ama Jesus, que ele crê em Jesus, e ele sai flertando com o mundo, e ele diz que ama Jesus, é só um beijo de Judas. Agora, que era ele? Se ele vivia, ele era um redentor para Jó, né? Um redentor para mim. O profeta diz aqui: para mim, pessoal, para mim, meu redentor vive, né? É isso que você tem que ter, essa fé no seu coração. Meu redentor vive. É bom ele ser redentor dos outros, mas eu quero que ele seja o meu redentor, e eu quero que ele viva dentro do meu coração. Mude a natureza, transforme. Fala: Senhor, se há alguma frieza em mim, me dê um avivamento, né? Aquele poço artesiano que o profeta diz que está o dia inteiro com avivamento. Precisa vir na igreja para ter um avivamento, precisa ir no encontro para ter um avivamento, né? Não precisa ficar ouvindo pregadores para ter um avivamento. Não, Senhor, o avivamento está dentro de você. Você é um poço artesiano. Se você tem um Espírito Santo, todo dia você tem um avivamento. Olha, é isso que eu quero na minha vida. Eu quero ter um avivamento todos os dias. Quando ele chegou lá naquele soldadinho, né, nós conhecemos tanta história dele, ele estava lá cantando: de cruz se erigiu, belo dia fugiu. Aí chegam os americanos lá, perguntando para ele ali no país de Gales: Senhor, sabemos que existe um avivamento aqui nesse país, onde é que ele está? Aí ele respondeu: vocês acabaram de encontrar com ele. Ele está aqui. O avivamento galês estava dentro dele. E assim o avivamento tem que estar dentro do nosso coração. E às vezes nós passamos dia e noite e não cantamos um hino, nem lembramos de Jesus. Acordamos, em vez de lembrar dele, não lembramos: nossa, tem que fazer um café, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar. Hoje o patrão está nervoso, hoje está isso. Não, Senhor, lembre-se de Jesus. Olha, hoje eu vou lembrar de Jesus, vou levantar e vou orar. Vou dar o primeiro lugar para Ele, como o profeta de Deus nos ensina. Quando você levantar, a primeira pessoa que você tem que falar é com Ele, né? Você olha, vai lá e ajoelha e fala: Senhor, obrigado pela noite de sono, obrigado por ter me dado graça, né, para acordar um dia mais. Obrigado por ter um trabalho, um café que vai ser preparado para mim. Obrigado por ter um emprego que daqui a pouco eu vou. Isso agrada a Deus. Você dá o lugar para Ele, agrada a Ele primeiro. Você dá o primeiro lugar para Ele, né? Agora que era assim, ele era o Redentor. O que mais você sabe, Jó? Que viste nessa visão? Nos últimos dias ele se levantará sobre o pó, e ainda que os vermes de minha pele destruam meu corpo, ainda em minha carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, e eu sei que o meu Redentor vive, e no final se levantará sobre o pó. Ainda que meu coração desfaleça dentro de mim, ainda que os vermes da minha pele destruam meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Passando por isso veio a visão mais importante, mas que ele passou por todas essas provas. Aí veio a visão mais importante, né? Então, quando você estiver passando por prova, lembre que Deus está querendo mostrar algo mais real para você, para você ter uma relação mais íntima com Deus. Você tem que ter uma relação íntima com Deus.
Daniel viu um anjo, os jovens hebreus viram os filhos de Deus, Noé viu o arco-íris, Abraão viu a Deus face a face, porém Jó viu a ressurreição. Jó olhou para o futuro, todos os patriarcas e os grandes santos da Bíblia anelaram ver esse dia, com uma segurança, por suas visões, por suas revelações, de que haveria um tempo de ressurreição. Agora vemos suceder grandes obras, vemos os grandes poderes de Deus, vemos as grandes coisas que Ele pode fazer. Não se pode olhar o sol sem saber que é o poder de Deus que faz girar esse mundo ao redor do sol. Você não pode ver que chegue a primavera sem saber que há um Deus. Vocês podem ver a cura dos olhos cegos, ouvidos surdos e saber que é um Deus. Porém, se isso fosse só tudo que há e depois de que morremos já não existíssemos mais? Porém a ressurreição, a Páscoa, isso foi o que selou tudo o que Deus prometeu, foi a ressurreição. O profeta diz que o coroamento do cristianismo é a ressurreição. Que adiantaria para nós esforçar nossa vida inteira se não houvesse uma ressurreição? Que adiantaria para nós dedicar nossa vida? O profeta Paulo disse: se nós não cremos que há uma vida por vir, então comamos e bebamos e então morreremos. E acabou, né? Mas como nós vemos as pessoas vivendo hoje que não creem na palavra de Deus, vivem de qualquer jeito. Vamos aproveitar a vida que eu vou morrer mesmo, né? Mas nós vamos aproveitar a vida para servir a Jesus, porque nós não vamos morrer, nós vamos dormir se Jesus Cristo tardar, né? E se Jesus Cristo vier antes, nós iremos no arrebatamento. Eu creio que eu sou parte do arrebatamento pela graça de Deus, né? Creio que um dia desses eu vou ver meu profeta, creio que um dia desses eu vou ver o saudoso pastor Carlino, creio que um dia desses eu vou ver minha mamãe, né? Creio que vou ver outros santos e depois vamos ver todos os santos de todas as eras, né? E depois vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, porque nós cremos que houve uma ressurreição do Velho Testamento, cremos que vai haver uma ressurreição para nós, porque está escrito na palavra de Deus, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo serão trazidos junto com Ele, e nós, os que estivermos vivos, nos uniremos com eles, e depois juntos vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. O profeta diz: essa é a ordem da ressurreição, né? Primeiramente há um alarido. O que é o alarido? Essa mensagem é o pão vivo da vida preparando a noiva. Depois há uma voz de arcanjo. O que é essa voz de arcanjo? É a voz que chama os mortos à sepultura, né? Depois é a trombeta de Deus. O que é a trombeta de Deus? É o anúncio da vinda de alguém importante. Quando a trombeta soava lá no Velho Testamento, né, todo joelho dobrava e que aquele que estava trocando a trombeta dizia: dobrai seu joelho que José está vindo. E todo joelho ali dobrava, porque José é o rei do trono, ele descia do trono, e todo joelho dobrava, porque ele estava vindo. Um dia desse a trombeta de Deus vai soar, né? E todo joelho vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquilo que eu disse aqui esses dias, quando Deus disse através de Moisés: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, né? Se o profeta disse: se houver outro Deus, ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, porque um dia desse todo joelho vai ter que se curvar e reconhecer que Ele é o único Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, meus irmãos, oxalá que nós, dentro de nós, possa haver essa ressurreição, oxalá que possa esse eu sei estar dentro de nossa vida, né? Para que nós venhamos participar aqui da ceia, quando nós vim aqui, nós possamos saber que ali na cruz do Calvário, Ele comprou a nossa salvação, Ele pagou o preço da nossa salvação, né? E esse pão representa o corpo que foi moído ali na cruz do Calvário, e esse vinho representa o sangue dele, né? E o lava-pés representa a pureza da nossa alma diante de Deus, diz o profeta de Deus. E nós, como servos de Deus, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, nós obedecemos a palavra dele. Então que Deus os abençoe. Nós vamos passar aqui para a parte da ceia. Irmão Daniel vem cantar um hino aqui para nós. Cante um hino alegre, irmão Daniel, né? Para que o povo fique alegre. Às vezes eu vejo o povo meio aborrecido, eu falo: meu Deus, alguma coisa não está certo,
O povo tem que estar alegre. Nós somos mais do que vencedores, através de Jesus Cristo, não porque tem algo bom em nós, mas através dele, porque ele venceu, nós também vencemos, né? Em Cristo nós podemos todas as coisas, né? Quando você vai fazer algo no mundo, você vai alegre. Você vai para uma festa, você vai alegre, né? Se for num jogo de futebol, você vai alegre. Se você está lá triste, o profeta diz que as pessoas, mas o que esse sujeito está fazendo aqui? Né? Então, quando você vem para a casa de Deus, venha alegre, venha sabendo que Jesus Cristo vai te abençoar. Fala, hoje eu vou porque hoje eu vou ser abençoado. Eu quero ver que um verdadeiro povo que clama a vitória e tem a vitória pela graça de Deus, né? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Essa mesa é para aqueles que venceram, aqueles que venceram o mundo, que não tem parte mais com o mundo, né? Que tem pavor às vezes das coisas do mundo, né? E que vive uma vida para Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Tá aqui. Vou ter que olhar no índice aqui, canta meu povo. Isso é 73, amém? Obrigado, irmão Jefté. Jesus ia caminhando, descendo a Jerusalém, Com ele aos seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade, mande que o povo se calme, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação. Se eles se calarem, logo as pedras clamarão.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Hoje sentimos falta, né, de alguns irmãos aqui. Nosso irmão Aguinaldo não pôde estar aqui conosco. Diz que está com a perna um pouco inchada, né? E outros irmãos mais que não estão aqui também. Né? Que Deus abençoe a cada um, né? Amém. Onde eles estiverem, que Jesus Cristo possa guardar e abençoar. Também queria dizer para os irmãos que eu creio que quarta-feira nosso irmão Carlos Henrique vai estar aqui conosco, irmão. Convidar os irmãos, aqueles que desejarem ouvir nosso irmão, né? Amém. Que possam estar aqui na quarta-feira, né, prestigiando aí a passagem dele por aqui. E final de semana, se Deus nos der graça, estaremos ali no encontro do pastor Ananias, né? Nós iremos na sexta, eu devo ir na sexta à tarde, né? E o irmão Henrique vai estar aqui no domingo com a igreja, né? Então, que Deus, aqueles que ficarem por aqui, né, que estiverem por aqui também, possa prestigiar aqui e ajudar nosso irmão, né, aqui no final de semana. E também pedimos as orações, né, a nosso favor, para que Deus nos dê graça, para que sejamos bem sucedidos, né, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Também agradecido a Deus, né, pelos filhos fiéis que Ele tem colocado aqui, que tem trazido os dízimos e as ofertas, que tem sustentado aqui a pequena igrejinha nossa. Que Deus possa abençoar abundantemente, né? Creio que só Deus pode recompensar os esforços de cada um e a fidelidade de cada um, né? Que Deus abençoe a todos. Então vamos aqui passar para a ceia do Senhor. E no 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Podem sentar. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue sobre mim. Somente uma bastaria para limpar meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue, meu Senhor. Uma gota do teu sangue, meu Senhor. Somente uma bastaria para limpar meu coração.
uma gota do teu sangue, meu Senhor. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Querido Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no Teu nome santo, Pai, nós levamos esse pão na Tua presença, Senhor Jesus, sabendo que Tu se faz presente aqui no nosso meio, porque eu creio que Tu és um Deus fiel à Tua palavra. Tu disseste, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, ali Tu estarias. E nós aqui, nós estamos no Teu santo e bendito nome. Por isso pedimos, Pai, que a Tua graça desça e consagra esse pão, Senhor. Um propósito que ele foi feito por mão santa, Senhor Jesus, creio que preparadas para representar o Teu corpo ali na cruz do Calvário. Que Tu possa, por graça, consagrar, Senhor, e que cada participante aqui possa receber força para a jornada. Tem misericórdia, Pai. Nós pedimos as Tuas bênçãos e consagramos esse pão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Querido Pai Celestial, também levando essas pequenas, eu creio que tacinhas de vinho aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, esse vinho que representa Seu sangue precioso. Uma gota do Seu sangue é o suficiente para tirar o pecado do mundo inteiro, diz o profeta. Ó Pai, que esse sangue possa estar em nosso coração, Senhor Jesus, e nós não sejamos como foi ali, eu creio que em Pilatos, que lavou as Suas mãos, Senhor Jesus. Não, Senhor, nós queremos que o Teu sangue esteja em nosso coração. Amém. E nos cubra, Senhor, nos proteja e nos guarde desse mundo de trevas, desse mundo onde Satanás tem dominado de todas as formas. Ó Pai querido, até aqui Teu sangue tem nos guardado, nos protegido. O único lugar de refúgio onde se encontra hoje um filho é em Cristo Jesus. Não existe outro lugar, Pai. As pessoas buscam lugar natural, mas não existe. Nosso refúgio está em Ti, Pai. E que Teu sangue precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário, eu creio que representado aqui nesse vinho, Senhor Jesus, possa nos dar força, Senhor Jesus Cristo, para a jornada. E que nós recebemos, Senhor Jesus, graça para nunca sair nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar somente para Ti, o autor e o consumador da nossa fé. Nós consagramos esse vinho, Pai, com um propósito. Eu creio que foi de estar aqui, feito aqui para nós essa noite, para representar o Teu sangue glorioso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Uma gota do Teu sangue sobre mim. Uma gota
sobre mim. Somente uma bastaria para limpar meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue, meu Senhor. Uma gota do teu sangue, meu Senhor. Somente uma bastaria para limpar meu coração. Uma gota do teu sangue, meu Senhor. Do outro lado de um sombrio rio chamado morte, amigos me esperam. Do outro lado os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho lá nessa glória eterna onde não entrará a morte, onde feliz serei lá sempre. Aleluia. Eu tenho lá, mas além da ponte, Jesus, do outro lado, que morreu na cruz para salvar-me, e em seus braços descansarei, e para sempre feliz serei. Eu tenho lá nessa glória eterna onde não entra a morte, onde feliz serei lá sempre. Aleluia. Eu tenho lá, mas além da ponte, eu tenho lá nessa glória eterna onde não entra a morte, onde feliz serei pra sempre. Aleluia. Eu tenho lá, mais além da ponte, mais além da ponte eu tenho lá. Eu tenho lá, mais além da ponte. O Espírito
Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mova-te em mim, mova-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com o teu amor. Mova-te em mim, Santo Espírito, mova-te em mim. Mova-te em mim, mova-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com o teu amor. Mova-te em mim, Santo Espírito, mova-te em mim. Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mova-te em mim, mova-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Mova-te em mim, Santo Espírito, mova-te em mim. Mova-te em mim, Santo Espírito, mova-te em mim. Senhor, formoso é tua paz, eu quero ver, pois tanto está neste lugar.
primeiro amor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita se mudar do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, eu quero ser como tu. Senhor, eu quero ser como tu. Faz de mim um vaso em tuas mãos, Senhor, eu quero ser como tu. Senhor, eu quero ser como tu. Senhor, eu quero ser como tu. Faz de mim um vaso em suas mãos, Senhor, eu quero ser como tu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Você deseja ser como Ele? Eu desejo ser como Ele. Todo desejo do meu coração é ser como Ele, né? Vamos nos colocar de pé uma vez mais. Vamos abrir aqui a Santa Palavra de Deus no capítulo 13 do livro de João. Vamos ler do verso 4 até o 17. São João, capítulo 13, do verso 4 até o 17. E levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Fechamos nossos olhos.
Querido Senhor Jesus Cristo, somos agradecidos a Ti, Senhor Jesus, por mais uma vez, mais um mês, ó Pai querido, nós estarmos iniciando, eu creio que confessando que nós vencemos, Senhor Jesus, que nós temos suportado a prova, Pai, e aqui nós estamos, e que não nos dê graça, Senhor, para que possamos vencer até chegar àquela grande ceia, onde haverá uma ceia somente para os vencedores, aqueles que venceram em todas as eras, se reunirão além, ó Pai, dos olhos naturais, e para celebrar uma grande ceia onde nosso querido pastor, o Senhor Jesus Cristo, estará celebrando. Pai, que não falte nenhum, meu Deus. Tem misericórdia, Pai querido. Abençoa nossas famílias, abençoa, Senhor Jesus, nossos filhos. Guarda-nos onde nós estivermos. Ó Pai querido, que haja dentro de nós sempre um espírito cristão que possa nos fazer lembrar de Ti em todas as circunstâncias da nossa vida. Pai Santo, quando nós lavarmos os pés um dos outros, nós possamos lavar com amor, Senhor Jesus Cristo, sabendo que Tu deu um mandamento para nós, e aqueles que Te amam obedecem com amor os Seus mandamentos, e que nós possamos ver a Cristo uns nos outros, Pai. Tem misericórdia de nós, que possamos ser como aquela irmã Bel, que possamos ser expressões desse mundo de trevas, expressão de Deus através de nós, meu Deus, e ajude nós, quando terminarmos, voltar para os nossos lares, ó Pai querido, com aquilo no nosso coração, que nós somos mais do que vencedores. Que dê-nos graça no decorrer da semana, nos nossos afazeres, na quarta-feira aqui. Ó Pai querido, nosso irmão estiver aqui conosco, Tu possa abençoar a presença dele aqui conosco, e nossa viagem ali para São Pedro, que possa Tu estar nos dirigindo e nos abençoando, e que tudo seja para honrar e glorificar o Teu santo e bendito nome. E nosso irmão Henrique, que vai estar aqui, Senhor Jesus, aqui ajudando aqui com a igreja, que Tu possa dar força a ele e dar graça, e a todos nós, Pai, pois entregamos tudo em Tuas mãos, para a Tua honra e Tua glória, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Quanto Tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande questão do céu. Te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Da grande vitória do amor divino, caminharei esse caminho, eu caminharei após os passos de Elohim. quero chegar ao fim do tempo. Amor divino, Viva em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. toda sua Seu Espírito Santo nos guiará a teu amor perfeito. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho.
amor divino, viva em